Simplesmente um dos melhores desenhos animados da época, definitivamente é Pica-Pau. E eu não tô falando só sobre o quão bom ele é, mas também na incrível capacidade desse desenho em deixar você que tá assistindo extremamente confuso, mas ao mesmo tempo extremamente entretido. Sem dúvidas é uma das características mais fortes dele na época. E dentre milhares de episódios absurdos, estranhos e fumados, há um episódio que marcou muito as crianças da época e provavelmente marcou você também, justamente por apresentar muitas ideias malucas em um minúsculo espaço de tempo. Ah, Zang, mas isso aí é lero-lero. Bom, formigas verdes com foguetinhos espaciais, com armas tecnológicas que alteram a realidade e comem tudo que vem para a frente. É realmente sobre isso que estamos falando. Hoje, vamos destrinchar e viajar por esse episódio. Provavelmente está preso em algum canto empoeirado na sua cabeça. Você se lembra de Formigas de Marte? O episódio começa à tarde da noite. Um astrônomo, sei lá, um carinha que está observando o céu, num daqueles observatórios, nota algo estranho. Milhares de naves espaciais vindo de Marte. Ele obviamente se desespera. Não é todo dia que milhares de naves gigantes, que se parecem com foguetes, saem de Marte e vêm em direção à Terra. Ele alerta a população que os marcianos vão nos invadir. A Lua se esconde dentro do observatório, morrendo de medo dos marcianos, e a notícia se espalha igual fogo. E cara, não é uma situação convencional com a notícia. Todo mundo se prepara para uma guerra espacial. Os navios viram submarinos. Os aviões viram isso aqui, cidades se transformando em máquinas de guerra e cheia de canhões. Absolutamente todo mundo se prepara para os tais marcianos, menos o Pica-Pau, que tá na sua casinha, na sua floresta, sem se preocupar com nada do que tá acontecendo. A cena corta para um apartamento chamado Pau Oco, onde se encontra o nosso famoso diabo necessário, limpando a casa ao som de música havaiana. E quer dizer, ele até recebe a notícia de que tem uma caralhada de naves alienígenas vindo, mas né, o que ele não tá ligando é sacanagem. Ele vai mudando de canal, enquanto o carinha do noticiário vai pulando de canal em canal para perturbar o dia do Pica-Pau. Mas daí, do nada, o canal transmite as naves chegando na Terra, especificamente na floresta, exatamente no apartamento da árvore do Pica-Pau. Um dos foguetes pousa na entrada do apartamento dele, e não são homens, são formigas. Formigas verdes e com capacete. No momento em que o Pica-Pau ouve que são formigas, ele se desespera e sai de casa para ver vários foguetinhos minúsculos voando pela árvore dele. Ele obviamente se desespera mais e fecha a porta com medo, mas uma das naves entram e pousam no bico dele. Eles saem pulando de paraquedinhas, entrando na casa do Pica-Pau e simplesmente destruindo tudo. Elas têm uma boca com os dentinhos que comem absolutamente tudo. Elas passam comendo o sofá, não deixando nada, até a televisão numa virada de cabeça. Já não tinha mais nada. E cara, aqui começa a fumação. Uma das formigas sintoniza a TV no bico do Pica-Pau. Nisso, seus olhos viram uma tela, onde o carinha do noticiário aparece para falar das formigas. Mas quando ele mesmo vê que quem fez isso foi uma formiga, ele fica com muito medo. E dentro do olho do Pica-Pau, ele fecha como se fosse um zíper. Cara, que isso? Mais confuso que a própria cena foi a explicação dela. Uma das formigas aparece com um trambuco na mão. Ela aponta pro Pica-Pau e atira um raio laser nele, que simplesmente altera a realidade do desenho. E isso configura como mudar a cor de tudo. E a formiga vai atirando e mudando a realidade, até ela se parecer com um traço branco num papel preto. O Pica-Pau sai correndo, mas é pego, como se fosse literalmente um traço branco que é desenhado e redesenhado em outro lugar. A formiga atira de novo, devolvendo a realidade padrão do desenho. Que maluquice, cara. O Pica-Pau fica puto com as formigas e pensa numa solução. A grande e maravilhosa solução que todo mundo pensa quando se depara com uma praga nojenta, que vem em números muito grandes: fogo. Ele pega um maçarico e tenta carbonizar a formiga, o que pode parecer uma solução um pouco exagerada da parte dele, mas que impressionantemente não é, porque a formiga simplesmente engole o fogo e gospe do Pica-Pau. As formigas então expulsam o Pica-Pau da própria casa dele, e mesmo fora, dentro, em todo lugar, elas fazem um inferno com o coitado. Quando elas estão destruindo todo o apartamento, na recepção dele, uma das formigas tenta comer uma fita adesiva e acaba se prendendo sozinha, se enrolando ali com a cola na boca e não conseguindo comer ou se livrar dela. Daí outra formiga também tenta e também se ferra. Nisso, o Pica-Pau tem uma das melhores ideias que esse mundo já viu. Ele pega um talo de fita e vai aniquilando a desgraça das formigas, prendendo elas com a fita, que virou basicamente uma arma anti-formiga de Marte. Nem um mini exército de formigas escapa de um monte de fita colada nos lugares. E assim, até que de um jeito muito simples, o Pica-Pau conseguiu conterar as formigas e as dominou completamente. A cena corta para uma árvore muito maior que as árvores que ele tinha antes, com um carro de luxo estacionado ao lado.
lado, uma entrada gigantesca e muito chique. E na entrada da árvore tem uma placa escrito Presidente Pica-Pau, controle de formigas. E olha a sala que esse maluco tem agora. Meu mano Pica, simplesmente revolucionário, criou o apontador de lápis. Como empresário, ele fundou um negócio de ferramentas usando as formigas de Marte, com uma variedade infinita, como abridora de lata, abridor de garrafas, ratoeira, pega ladrão, cesta de lixo e um tocador de vitrola. Cara, esse episódio foi lançado em 1952. Tem noção disso? É logo após a Segunda Guerra Mundial acabar. Apesar disso, também é época de ouro dos curtas animados do Walter Lantz, criador do Pica-Pau. Naquela época, os desenhos tinham um orçamento relativamente baixos, animação mais limitada, mas criatividade visual extraordinária. Formigas de Marte é um dos muitos curtas de Pica-Pau, feito com esse espírito de exagero, irreverência e surrealismo. O curta foi distribuído pela Universal International, que inclusive continua ativa até hoje. Favor, não confundir com a Universal Pictures. Pica-Pau era tão original e tão antigo que basicamente tudo que o Pica-Pau fazia dali pra frente seria referenciado por diversos desenhos. O riso dele, a sua expressão de pânico e a maneira como ele interage com objetos danificados virou referência de cartoon clássicos de destruição exagerada. A própria ideia de usar formigas invasoras espaciais mostra como mesmo em 1952 os animadores se divertiram misturando o familiar e o alienígena, uma fórmula que seria repetida em desenhos de ficção científica e comédia por décadas. Marte, invasões espaciais, uso de naves e armas, tudo num desenho onde isso não era normal. O normal era o Pica-Pau lutar contra adversários terrestres, contra o Zé Corubu, contra outros pilantras, mas toda essa luta em comum traz à tona o medo do diferente da época, do além planeta que muitos tinham, coisa que é apropriada para uma época pós-Segunda Guerra, onde a ficção científica estava em alta. É interessante de ver o reflexo até dos medos da sociedade da época, animado e conservado pelo tempo através da arte. Formigas de Marte é um clássico não só por sua idade, quase ancestral, mas por sua capacidade de misturar humor, destruição, sci-fi e absurdo de forma eficiente e também de deixar a gente confuso. Esse episódio, com suas formigas marcianas, maçaricos, fita adesivas e gritaria, permanece relevante hoje porque se apoia em algo universal, o temor da invasão, seja de formigas, de problemas, de coisas que entram no celular sem convite, e também porque mostra que na animação, não importa o quão absurdo as ideias sejam, se entregas com ritmo, imaginação e exagero visual, elas ficam e ficam bem, viu? Pica-Pau é um baita desenho. Se você gostou desse mergulho, fica por aqui, se inscreve, vou trazer mais episódios assim, uns que parecem bobos, mas que guardam estranhamente uma bagagem sombria na manga, ou só são estranhos mesmo. E aí, você se lembra desse episódio? Ou esqueceu que o Pica-Pau já sofreu tanto por causa de formigas?